Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar do direito probatório de terceira geração, que é um tema ligado ao direito processual penal, mais precisamente a teoria da prova. Antes de falar especificamente das gerações do direito probatório, eu gostaria de fazer uma breve introdução no sentido de que quando uma infração penal ela é cometida no bojo da comunidade, surge um conflito de direitos fundamentais, representado pelo Estado e o indivíduo que eventualmente é investigado no âmbito da persecução penal. De um lado nós temos o direito difuso à segurança pública, da titularidade de toda a sociedade, representado pelo Estado, e de outro lado nós temos o direito à liberdade, bem como um leque de direitos e garantias constitucionais, inclusive a presunção de inocência do indivíduo que é investigado. Diante desse conflito, o Estado ele quer esclarecer a infração penal, a materialidade, bem como a autoria. Mas essa atividade, essa busca pela verdade, ela não é ilimitada justamente porque há comandos constitucionais que indicam o respeito, a necessidade de respeito a esses direitos e garantias de ordem individual, bem como outros previstos na Constituição Federal. Então, em algumas situações, o Estado, para fazer valer a investigação por meio da polícia ou mesmo pelo Ministério Público, necessitará de prévia autorização judicial em razão da chamada cláusula de reserva de jurisdição, como se dá, por exemplo, na quebra de sigilo de dados bancários ou mesmo na interceptação de comunicações telefônicas, certo? Então a conclusão que se chega é que o direito do Estado ao esclarecimento, na verdade é um direito e ao mesmo tempo um dever de investigar a infração penal, bem como a sua autoria. A conclusão que se chega é que esse direito /dever não é ilimitado. Ele encontra as suas barreiras nas normas constitucionais, certo? E essa discussão ela é representada, em parte, pelas chamadas gerações do direito probatório, como eu disse, cujas raízes estão no direito norte-americano. A Suprema Corte Americana, ao longo do tempo, ela fez uma evolução interpretativa acerca da 4ª emenda da Constituição norte-americana. Essa emenda ela trata da proteção de coisas, objetos e lugares, de elementos que têm ligação com a intimidade e a vida privada do sujeito, que impede que o Estado interfira de maneira arbitrária, sem prévia autorização judicial. Portanto, a 4ª emenda da Constituição norte-americana, ela tem ligação com os direitos, com a primeira dimensão dos direitos fundamentais, que são aqueles direitos de ordem individual que exigem um comportamento negativo do Estado em face da esfera jurídica individual do cidadão, certo? E aí as dimensões, elas representam uma evolução interpretativa acerca desse dispositivo da Constituição americana, tá? E cada geração tem ligação com um precedente específico. A gente sabe que o direito norte-americano ele é diferente do nosso, ele funciona com base no common law, ou seja, onde o direito costumeiro e representado principalmente por precedentes que regem os julgamentos futuros dentro do Poder Judiciário americano, tá? Então eu vou tratar agora de cada geração do direito probatório. E como eu disse, cada geração tem ligação com um precedente específico, tá? A primeira geração decorreu de um precedente chamado Olmstead, que é o nome do sujeito que estava sendo investigado, versus os Estados Unidos da América. Esse precedente é de 1928 e envolveu uma situação ligada à lei da proibição, ou seja, chamada Lei Seca, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas no estado norte-americano. E aí, o que aconteceu? A polícia começou a suspeitar que um indivíduo, no caso Olmstead, eu não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas eu acho que é. Esse sujeito ele estava fazendo uma conspiração, organizando um plano para descumprir essa lei da proibição de comercialização de bebidas alcoólicas. Então, o que o Estado norte-americano fez?
instalou um equipamento na rede pública de telefonia para interceptar as comunicações desse indivíduo, lá em 1928. E após a interceptação das comunicações, descobriu-se que de fato ele estava conspirando para descumprir essa lei da proibição. E, consequentemente, ele foi punido e condenado, sendo que a defesa recorreu até chegar à Suprema Corte norte-americana, alegando que essa atitude do Estado de interceptar sem prévia autorização judicial as suas conversas representava uma ofensa à quarta emenda da Constituição norte-americana, porque violava a sua intimidade, a sua vida privada. E qual foi a conclusão naquela época da Corte norte-americana? Concluiu-se que a voz, as comunicações telefônicas não estavam amparadas pela quarta emenda da Constituição. Por quê? Porque essa emenda, a interpretação que foi dada na época pela Suprema Corte, é de que essa emenda somente protegia coisas, objetos e lugares. Ou seja, o fato do Estado ter interceptado as comunicações do indivíduo não geraria uma ilicitude da prova. Por quê? Porque naquela época o direito à propriedade era um único objeto que era amparado pela Constituição americana na quarta emenda. Ou seja, a doutrina deu a esse precedente, na verdade disse que esse precedente criou a chamada teoria proprietária. Por quê? Porque naquela época a voz do indivíduo, as suas comunicações privadas, elas não eram objeto de proteção, somente a propriedade de coisas, lugares e objetos. Então a Suprema Corte entendeu que o Estado ele não conseguiu, ele não violou a propriedade porque as comunicações não houve busca e apreensão em sua propriedade, não houve busca e apreensão de objetos ou de coisas, mas tão somente a captação da sua voz e de suas conversas privadas. Então, nesse caso, na primeira geração do direito probatório, houve o entendimento de que a prova era lícita. Tá? Então, a primeira geração ela é representada pela teoria proprietária, é trespass em inglês falando. Então, essa é a primeira geração do direito probatório. E aí, com o passar do tempo, em 1967, veio um novo caso para a Suprema Corte, que é o precedente Katz versus Estados Unidos da América. Nesse caso, houve uma investigação da polícia acerca de um indivíduo que estaria passando informações privilegiadas acerca de apostas, que no caso seria o cidadão chamado Katz. Então, o que foi que o Estado norte-americano fez? Ele instalou, novamente, numa cabine pública de telefone, equipamentos para fazer a interceptação das comunicações telefônicas desse indivíduo com outras pessoas. E realmente foi constatado que ele estava passando informações privilegiadas e favorecendo algumas pessoas sobre determinadas apostas. E aí chegou a discussão dentro do Poder Judiciário e a Suprema Corte se viu diante de um pedido da defesa da ilicitude da prova, dizendo que a interceptação das comunicações telefônicas representariam uma violação à intimidade / vida privada do indivíduo. E que, pelo fato de não ter havido prévia autorização judicial, tal prova seria ilícita. E aí, 40 anos depois daquele primeiro precedente que a gente entendeu, o Tribunal de Apelação, ou seja, abaixo da Suprema Corte, entendeu que a prova era lícita, aplicando o primeiro precedente de 1928, certo? Sendo que a defesa recorreu e chegou à Suprema Corte. E aí é que houve uma mudança de entendimento acerca da extensão da proteção da quarta emenda da Constituição americana. Nesse caso, a Suprema Corte dos Estados Unidos entendeu que a quarta emenda abrangia, além de coisas, objetos e lugares, a voz do indivíduo, bem como
as suas expectativas de privacidade. Então percebam que nesse segundo precedente a polícia instalou um equipamento numa cabine pública de telefonia, mas a Suprema Corte entendeu que a partir do momento que o indivíduo entrou dentro da cabine pública, usou lá a ficha para estabelecer uma comunicação com outras pessoas, aquele ambiente estava resguardado por uma expectativa de privacidade. E aí é que se criou a chamada teoria da proteção constitucional integral. Por quê? Porque nesse caso, 40 anos depois do primeiro precedente, a Suprema Corte norte-americana estendeu o âmbito de proteção da Quarta Emenda para abranger também a voz e as expectativas de privacidade do indivíduo investigado. Então percebam que já houve uma evolução na interpretação da Quarta Emenda da Constituição Federal. Tá? E por fim, nós chegamos à terceira geração, que é a geração mais importante do vídeo. Por quê? Porque ela envolve informações que já foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em que inclusive foram cobradas em provas. A terceira geração do direito probatório, ela tem ligação com a evolução tecnológica. Nós sabemos que hoje a tecnologia ela traz benefícios, mas também um grande poder de intromissão na intimidade e na vida privada das pessoas. Antes, um simples celular, ou seja, que não era um smartphone, ele era utilizado de forma utilitária para estabelecer basicamente a comunicação entre pessoas. Mas hoje, um smartphone, a pessoa que carrega um smartphone na rua, ela tem ali dentro daquele aparelho telefônico toda a sua vida privada e a sua intimidade, por meio de fotos, conversas em diversos aplicativos, bem como outros elementos que vão nesse sentido da maior importância que a gente tem que se deparar quando se envolve essa discussão dos limites da atividade probatória. Tá? Então, com o avanço da tecnologia, a Suprema Corte norte-americana, nessa terceira geração, ela se deparou com o precedente chamado Kelo versus os Estados Unidos da América. Nesse caso, tinha um indivíduo que a polícia estava suspeitando que ele estava plantando e cultivando maconha dentro da sua residência, sendo que a polícia não tinha os elementos necessários para se fazer para fundamentar o pedido de busca e apreensão. Então, o que a polícia fez? Se utilizou de um aparelho chamado Agema Thermovision 210, que é uma câmera termográfica, para identificar, sem entrar na casa dele, sem adentrar na propriedade dele, nem identificar o passo a passo ali da intimidade do indivíduo dentro da sua residência e na sua vida privada, se valeu desse aparelho para identificar, por meio de uma análise do calor da residência, a polícia conseguiu identificar que em uma determinada parte da casa havia uma temperatura mais elevada, que indicava a utilização de lâmpadas que eram utilizadas para o cultivo de maconha. Então, com base nisso, a polícia conseguiu esse elemento e fez o pedido de busca e apreensão e realmente constatou que o indivíduo estava cultivando os pés de maconha lá dentro da sua residência. E aí essa questão chegou na Suprema Corte norte-americana e o entendimento primeiro foi no Tribunal de Apelação, abaixo da Suprema Corte, e o Tribunal de Apelação entendeu que nesse caso não haveria ilicitude da prova. Nesse caso, aplicou-se o segundo precedente do Katz versus Estados Unidos, afirmando que não houve violação nem da propriedade, não houve busca e apreensão, e também não houve violação da sua vida privada, das suas expectativas de privacidade, porque, afinal, a polícia utilizou de um aparelho que não poderia identificar o que o indivíduo fazia na sua residência, em sua intimidade, bem como não adentrou na própria propriedade, não adentrou na propriedade do sujeito. Então, isso não acarretaria a ilicitude da prova, sendo que a defesa recorreu e a questão chegou na Suprema Corte.
e a Suprema Corte entendeu que o aparelho que foi utilizado representava um aparato tecnológico de grande intromissão na vida do sujeito e que esse aparato tecnológico não estava ao alcance da sociedade, do público em geral. Então, a Suprema Corte norte-americana concluiu, mais uma vez, representando uma evolução da interpretação da 4ª emenda da Constituição Federal, dizendo que, diante do avanço tecnológico e diante do poder do Estado na investigação, por ter em suas mãos um aparato tecnológico avançado que é capaz de se intrometer de forma significativa na intimidade e na vida privada das pessoas, seria necessária a ampliação do âmbito de proteção da 4ª emenda para exigir, nesse caso, a prévia autorização judicial para que o Estado pudesse utilizar um instrumento dessa natureza, no caso, a câmara termográfica. Tá? Então, a terceira geração do direito probatório, ela representa uma ampliação da proteção da 4ª emenda para limitar o poder investigatório do Estado, no caso, limitar, fazendo-se necessária a prévia autorização judicial, em face da tecnologia ter um grande poder de penetração na vida privada e na intimidade das pessoas. Então percebam que a Suprema Corte ela ampliou o âmbito de proteção da 4ª emenda constitucional. E aí eu vou trazer agora alguns exemplos de meios probatórios dessa terceira geração que são conhecidos em nossos meios, né? Que a gente já conhece, mas que se encaixam nessa terceira geração. Eu posso citar o DNA, os exames biológicos, químicos, a utilização de softwares para investigar, o reconhecimento vocal, a utilização do GPS, de drones, da câmara termográfica, como foi citada no precedente, a interceptação ambiental, bem como, entre outros, o keylogger, que seria um dispositivo instalado em máquinas para descobrir as senhas, bem como captar informações em computadores e outros dispositivos. Então, essa terceira geração do direito probatório tem ligação com o avanço da tecnologia. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia avançou, a tutela por meio do Poder Judiciário de direitos e garantias envolvidos na investigação também deve acompanhar esse avanço. Tá? Então, eu vou fazer um paralelo agora com dessa terceira geração com o direito brasileiro. O Superior Tribunal de Justiça, nos informativos 583 e 593, decidiu que, para se ter acesso a dados e conversas telefônicas no âmbito da prisão em flagrante em aparelho smartphone, seria necessária a prévia autorização judicial. Então, se o policial ele pega um indivíduo em flagrante e esse indivíduo está com o celular na sua posse, o policial ele pode apreender, mas para ter acesso aos dados e às conversas registradas é necessária a prévia autorização judicial. Tá? Então, isso no âmbito da prisão em flagrante. Por outro lado, é preciso distinguir uma outra situação, que é quando a busca e apreensão ela é autorizada por decisão judicial que determina a busca e apreensão do aparelho. Nesse caso, se a decisão de busca e apreensão ela é determinada abrangendo o aparelho telefônico, nada impede que a autoridade que cumpre esse mandado de busca e apreensão ela tenha acesso aos dados e ao registro de conversas telefônicas. Tá? Um outro ponto que foi diferenciado nessas decisões do STJ é a diferença entre dados e registros e comunicações telefônicas. Dados e registros eles são resguardados pela Constituição com ligação ao direito à vida privada e à intimidade, enquanto que as comunicações telefônicas elas têm a sua proteção constitucional e também na lei de interceptações telefônicas. Então é preciso diferenciar dados e registros das próprias comunicações telefônicas.
Então, o fundamento de proteção de dados e registros é a intimidade e a vida privada, e a proteção das comunicações está especificamente naquele inciso do artigo 5º da Constituição, que exige prévia autorização judicial para quebrar o sigilo das comunicações telefônicas no bojo da investigação / do processo judicial criminal. Tá? Então, essa questão que foi enfrentada pelo STJ, ela já foi cobrada em várias provas objetivas, e essa evolução das gerações do direito probatório pode ser utilizada em respostas discursivas e provas orais para fins de enriquecer a resposta e trazer um elemento diferencial.